Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sara Maria, estamos aqui virtualmente no Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec. O tema de hoje é meditando sobre as palavras de Jesus. Pois Jesus Cristo é o aniversariante do mês, não é? Então, nós vamos iniciar essas colocações, né? Essas considerações sobre o nosso mestre querido, iniciando pelo capítulo 2 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que é o estudo sobre as palavras, os ensinamentos, as parábolas de Jesus, de acordo com a doutrina espírita. Um trecho da Bíblia, dos Evangelhos, né, que está no Novo Testamento da Bíblia, diz que conta uma passagem que Jesus teve com Pilatos. E ele diz assim: Pilatos, és o rei dos judeus? Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Então, Jesus é taxativo em dizer que o reino dele não é deste mundo. E ele ainda acrescenta, ainda não é aqui, significando que um dia será aqui neste mundo, mas ainda não é. Bom, a primeira coisa que nós precisamos considerar com relação a este assunto é que a vida futura é o objetivo de todas as palavras, ensinamentos, através das parábolas que Jesus nos deu. Tudo que ele falou nos evangelhos que nós estudamos se relacionam com a existência da vida futura. Isso é básico. Jesus queria nos mostrar que a vida futura existe e que ela é imortal. Então, todas as máximas de Jesus são baseadas neste princípio. Esse assunto, esse ensinamento de Jesus é o eixo do ensino do Cristo. Tudo está envolto, né? Ao redor, né? Girando sobre esse eixo que é a vida futura. Então, Kardec explica que só ele justifica as anomalias da vida terrena. Tudo que nos acontece aqui, qualquer tipo de coisa, sofrimentos, angústias, dores, medos, desejos, tudo que nos acontece aqui. Então, só a visão da vida futura pode justificar essas dores, esses sofrimentos, essas anomalias. Então, quem imagina que Jesus falava da vida presente apenas nos ensinamentos dele, não compreendeu Jesus. Parece assim, incrível, né? A gente dizer que ele só falou da vida futura. Sim, Jesus só falou, tudo que ele nos ensinou foi visando, tendo por objetivo a vida futura e não a vida da matéria. Não? Por exemplo, querem ver um assunto, um aspecto? Meditando sobre as palavras de Jesus, não tem aquela passagem
que os judeus, para o tentarem, e eles revoltados porque estavam pagando muitos impostos ao César. Quer dizer, essa história de pagar imposto assim, demais da conta, é muito antiga, né? Então, eles já pagavam naquele tempo, e muito, eles estavam sempre assim revoltados contra aquela situação. Eles pegam uma moeda, né, e mostram a moeda a Jesus e dizem, né? Devemos dar a César o tributo que ele cobra, né? Aí ele vai, pega a moeda assim, olha, e vê que está lá, né? Na moeda, a figura, né, do César. Aí ele, naquela sua sabedoria infinita, porque queriam pegá-lo de surpresa, para fazer com que ele se dissesse, ou que ele falasse alguma coisa que de repente pudesse até ser preso naquele momento. Então ele olha, de quem é essa figura? Aí o povo diz, de César. Ele calmamente olha para todo mundo assim e diz, dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Quando Jesus diz essa frase, ele mostra cabalmente que ele veio à nossa terra, né? Ele encarnou aqui na terra para falar, para ensinar sobre as coisas do mundo espiritual. Ele não veio aqui para defender reinos humanos. Jesus não era esquerda, não era direita, não era centro, não era não sei o quê, cima, baixo, nada disso. Inclusive, eu já li em algum lugar, não me lembro mais onde, que Judas, ele ficou um pouco decepcionado com Jesus, porque o que ele queria? Ele queria que Jesus, aquele poder que ele tinha, ele tomasse esse poder civil, tomasse o poder civil, e não era isso, Jesus não veio para isso. Muitas vezes a gente confunde, né? Jesus não veio para isso, Jesus veio para provar que a vida futura existe, que a alma é imortal, que ela jamais será destruída. Foi criada simples e ignorante, claro, né? Igualzinha a todas as almas, mas nós, né? As nossas almas, a alma de cada um de nós, melhor dizendo, ela tem um caminho até a luz, até a perfeição, e jamais será destruída. Ela é indestrutível, né? Os judeus daquele tempo tinham ideias imprecisas da vida futura, né? Eles achavam, olha a ideia deles, era tudo muito materializado. Mesmo nas religiões, nas igrejas, nos templos, era tudo muito materializado. Eles achavam que se eles obedecessem, se eles observassem as leis, né? As leis de Deus, isso iria redundar para ele numa recompensa dos bens materiais. Eles ainda não tinham essa ideia muito clara, talvez, né? Talvez alguns até tivessem, mas a grande maioria não tinha essa ideia que a recompensa, vamos dizer assim, é a nossa evolução, para que nós possamos um dia galgar, não é, o patamar de espírito puro. Então, eles tinham uma ideia ainda muito precária da vida futura. Eles sabiam que a vida futura existia, mas de uma maneira muito difusa, muito materializada, né? E Jesus veio e mostrou que a vida futura, que é verdadeira, ela é eterna e é feliz para quem segue as leis de Deus, né?
Então, só que essa vida futura, né, é muito imprecisa para as outras religiões dogmáticas, né, que todos nós conhecemos, né? E a doutrina espírita, ela veio nos mostrar que essa vida futura existe. E como, de que forma ela existe, como poderemos conquistá-la. Então, tem um outro trechinho que Jesus diz assim: eu sou rei, mas o meu reino ainda não é deste mundo. Significando que o reino de Deus pode ser aqui sim. Todo lugar que existe a luz e o amor, está o reino de Deus. Mas ainda não é aqui, não é? Então, quando nós entendemos que a vida futura existe, porque Jesus nos afirmou em todos os momentos dos seus ensinamentos, né? Muito completamente o ponto de vista, né, sobre o qual encarnamos a vida terrena, né? Então, quem prova que a vida futura, como ele diz aqui, existe, né? Primeiro, Jesus nos afirmou em todos os momentos, né? E quando nós conhecemos a vida futura, nós começamos a entender a vida futura, nossa vida toda se modifica, toda. E em todas as passagens das palavras de Jesus, ele de alguma forma nos diz isso, né? Por exemplo, uma outra passagem maravilhosamente linda, que Jesus está no barco com os apóstolos estão pescando e começa uma trovoada, os relâmpagos, o mar começa a ficar revolto, Jesus sentadinho ali, quietinho, não é? Então, chega um ponto que os apóstolos, né, com medo de morrer, agoniados, olham assim para Jesus e ele não está vendo, ele está dormindo, ele está descansando e tal. De repente, Jesus levanta-se e ordena com as mãos que aquela tempestade passe, que as águas se abrandem. E a tempestade se acalmou a tempestade. E ele vira-se para os apóstolos e diz para eles que estavam apavorados com aqueles balanços, né, que eles pensaram que iam morrer. Eles dizem: homens de pouca fé, por que duvidastes? A gente meditando essas palavras de Jesus, deixa-se um alívio no nosso coração. Ele está dizendo: homens de pouca fé, por que duvidaste? Quer dizer, por que duvidaram das palavras dele? A vida é eterna. Se o barco virasse ou não virasse, como não virou, é a mesma coisa. Seria a mesma coisa, porque a vida é imortal. Ela não se acabará nunca, 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 nunca. Então ele veio ensinar essas coisas para nós. Então a gente tem que lembrar nesse Natal, deste ano assim, tão cheio de preocupações, né? De sofrimentos incríveis que nós estamos vendo aí as famílias passando, do medo, da angústia. Primeiro que a gente não deve, não pode, em hipótese alguma, perder a fé. A fé nas palavras dos ensinamentos de Jesus Cristo, que encarnou neste mundo para nos ensinar e nos mostrar
que a alma é imortal. A alma imortal é o segundo princípio básico da doutrina espírita. O primeiro é Deus. Crença, saber, conhecer Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quer dizer, ele é um algo que a gente não sabe o que é infinito em suas perfeições. Ele é infinito em suas perfeições, né? Esse é o primeiro princípio básico. O segundo é a imortalidade da alma, ou seja, nós fomos criados simples e ignorantes, uma alma simples e ignorante, mas, vamos dizer assim, fadada à perfeição, à pureza. E todos nós um dia chegaremos lá e nunca mais seremos destruídos. Nossa alma é indestrutível. O terceiro, só para citar, né, para a gente não esquecer os outros 5, o terceiro princípio básico é a pluralidade das existências, ou chamado de reencarnação. Que a gente vai e volta com o nosso mesmo espírito, com um corpo diferente, mas no mesmo espírito, sempre buscando se aprimorar mais até o ponto de nós não encarnarmos mais, porque chegaremos a espíritos puros. O outro é a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, nós encarnados podemos nos comunicar com os espíritos desencarnados, que não têm mais corpo de carne. E eles, desencarnados, podem se comunicar conosco, que ainda temos corpo de carne. É uma conversa, vamos dizer assim, entre dois mundos diferentes, né? O mundo visível e o mundo invisível. O quinto princípio básico é a pluralidade dos mundos habitados. Nós ainda não temos nenhuma comprovação da ciência positiva, né? Da ciência moderna, mas nós já sabemos que os mundos são habitados, sim, por seres inteligentes. E mundos que a gente não tem nem ideia de onde seja, fisicamente falando, eles são muito longe de nós. Bom, então, a gente tendo certeza, né, de que Jesus veio aqui nos ensinar, nos comentar, nos falar, nos mostrar, fazer a gente entender que nós teremos uma vida futura, consequentemente, nós vamos ter que viver de acordo com essa perspectiva. Se nós sabemos que nós vamos viver indefinidamente, que a nossa alma é indestrutível, as vicissitudes da nossa vida, né? Os sofrimentos, né? As tribulações, elas são apenas incidentes que devemos suportar com paciência, com essa virtude da paciência. E a virtude é algo que nós não podemos ser virtuosos na paciência ou qualquer outra virtude de forma triste, de forma desconfiada. Precisamos ser pacientes para suportarmos nossas tribulações, nossos sofrimentos todos com alegria, apesar de tudo que nós porventura estivermos passando, que nós já passamos ou que nós vamos passar, nós devemos sempre pensar: o Senhor Deus é comigo, Ele está comigo. Jesus está ao meu lado, sim, meus amigos espirituais, Maria Santíssima, Maria de Nazaré, estão comigo. Eu preciso suportar com alegria todas as minhas dores, sabendo que elas vão um dia
passar. Certeza absoluta de que vão um dia passar. E que nós vamos ser tão felizes, que nós não vamos sentir mais dor, nem sofrimento, né? E a morte, nesse caso, não mais se abre para o nada, mas para uma vida verdadeira. Olha quanto consolo, quanta explicação, não é? A doutrina espírita nos dá sobre as palavras de Jesus, que são de luz, palavras confortadoras, palavras de amor, de fraternidade, que nos dá vontade, nos leva para a frente, para o alto, tendo a certeza de que nós temos um Deus que é Pai de misericórdia, que nos criou um dia simples e ignorante, mas que o nosso destino é a perfeição, porque assim Ele quis. Não me perguntem por quê, imagina, ninguém sabe, mas assim Ele quis. Porque quando nós formos espíritos puros, nós seremos felizes, né? Então, a morte na realidade, ela não existe. Então, são palavras de Jesus, né, que nós não podemos esquecer, repetindo, quando ele diz que meu reino não é deste mundo. Então, existe o reino dele, de luz, de perfeição, de amor, está em outra, vamos dizer assim, outra configuração, que não é a mesma nossa, da configuração material. E nós vamos ser muito felizes. Nesses momentos de dor, de sofrimento, de angústia, de perda, de medo, enfim, talvez até de incerteza, nós precisamos dizer: Pai de misericórdia, eu sei que a tua existência é uma realidade e que nos criastes para a alegria, para o amor, para a perfeição, que a nossa alma é imortal, é indestrutível, Senhor, porque assim tu quisestes, assim tu estabelecestes. E com isso, nós termos coragem para enfrentar todos esses sofrimentos que nós estamos especialmente passando nesses momentos do ano de 2020. Então, que a paz do Senhor continue reinando no ambiente, que cada um de nós estejamos na hora de assistir esse estudo e que todos nós tenhamos, sim, apesar de tudo, um Natal feliz, porque nós acreditamos que realmente o reino de Deus não é deste mundo, mas ele é de outro mundo, vamos dizer assim, mas ele existe. E um feliz ano novo, apesar de tudo, e com todas as vacinas que vierem, tudo de melhor para todos os meus irmãos que porventura venham assistir esse vídeo. Muito obrigada, que Deus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus.